Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que, vez ou outra, nos pega de jeito: a crise existencial. Sabe aquela situação em que você se sente meio perdido, sem saber qual que é o seu lugar no mundo, como se a vida tivesse perdido um pouco o sentido? Pois é, isso é muito mais comum do que a gente imagina. É como dirigir por uma estrada, mas não saber muito bem para onde está indo. Você até segue em frente, mas sente um vazio, uma falta de propósito. Você até cumpre com as tarefas do dia a dia, faz o básico, mas é como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, no automático, sem conexão com seus desejos, suas vontades, com seus valores. Falta identidade, falta autenticidade. Fica comigo até o final desse podcast. Vamos falar sobre crise existencial, por que que ela acontece e o passo a passo da psicologia para superá-la. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a cuidar da sua saúde mental, a crescer tanto na vida pessoal quanto na sua carreira. E eu faço esse conteúdo com muito carinho e espero que você goste e seja útil para você. Eu convido você a compartilhar esse podcast nos grupos que você participa, grupo de amigos, de familiares, grupos da empresa, onde as pessoas vão se beneficiar dele, ele será bem-vindo. Agora, falando sobre a crise existencial, como você identifica se está vivendo uma crise existencial? Esse é um primeiro ponto. Você já passou por um momento da sua vida em que você se pergunta: qual que é o meu propósito? Ou qual que é o meu sentido? O que eu estou fazendo da minha vida? O que realmente importa para mim? E se essas questões fazem você se sentir sem direção, pode ser que você esteja enfrentando uma crise existencial. Essa é uma experiência humana. Trata-se de um momento em que questionamos o sentido da vida, questionamos nossos propósitos, questionamos o que realmente importa, questionamos se estamos fazendo a coisa certa. E essa crise, ela pode surgir em qualquer fase da vida. Pode ser a partir de uma perda significativa, como um luto, como um divórcio, como desemprego, mudanças importantes. Então, às vezes a pessoa a vida inteira trabalhou por uma meta, alcança aquela meta e não era aquilo que ela esperava. Então, ou não sente a felicidade que esperava sentir. Esse processo de questionamento é comum e é longe de ser uma fraqueza. É uma busca natural por sentido e por compreensão da nossa existência. Essa crise geralmente se manifesta através de sentimentos de insatisfação, de desconexão com a própria identidade. A pessoa sente que não tem ali valores sólidos ou se sente meio desconectada das coisas. E a sensação de vazio, que pode ser paralisante em algumas situações, tá? Pode levar a angústia, isolamento, desânimo. E além disso, é comum que essas emoções venham acompanhadas de alterações físicas. A pessoa que está vivendo uma crise existencial, ela pode ter dificuldade para dormir, ela pode ter perda ou aumento do apetite, ela pode se sentir tão para baixo ou tão desanimada que fica procurando também motivos para dores crônicas e outros problemas no corpo, tá? Lembro de uma paciente, vamos chamar aqui de Bárbara, né? Por uma questão de confidencialidade. Ela chegou no consultório se sentindo exatamente assim. No caso dela, ela tinha um bom emprego, uma família que a amava, uma casa boa, ganhava bem, tinha uma vida aparentemente perfeita, mas ela se sentia profundamente infeliz. Durante as sessões, né, durante a terapia, a gente descobriu que ela estava vivendo uma vida que não era dela. Ela tinha se moldado às expectativas dos outros. É como se ela tivesse o tempo todo usando máscaras. Ela percebeu que aquela casa que ela construiu, ela percebeu que a vida que ela estava levando nunca foi algo que ela queria para ela. Ela construiu uma coisa deixando de lado seus próprios sonhos, suas próprias aspirações. Ela escolheu o emprego que era mais satisfatório para a família, ela escolheu morar num lugar que era mais próximo da família, e ela foi deixando a vida levar,
foi muito bem sucedida no caminho que escolheu, mas não se identificava com ele, né? Um outro paciente que passou por uma crise após a perda da mãe, ele se sentia perdido, sem rumo, ele começou a questionar a finitude da vida. Sheila, faz sentido uma coisa dessa depois de uma vida como a que ela viveu, simplesmente acabar assim? Ele começou a questionar, né, o sentido da vida. E à medida que ele foi passando pela terapia, ele descobriu que a vida, apesar de ser finita, é um presente, né? E que a gente tem várias coisas para se realizar, né? Inclusive em memória da mãe, tá? A crise existencial, ela pode ser dolorosa, mas também pode ser um momento de grande transformação. Pode ser o despertar da consciência. É como se um sinal de alerta disparasse. Ele nos convida a olhar para dentro e a questionar as escolhas que a gente faz. É uma oportunidade de se reconectar com você mesmo, reconectar com o que realmente importa. Aí você fala, tá, Sheila, identifiquei. Já passei por isso, tem hora que eu acho que eu estou passando, tem hora que eu acho que eu estou no meio de uma crise, que eu estou saindo, né? Mas como é que eu lido com isso? Primeiro passo é aceitar. Aceitar esses sentimentos, aceitar essa insatisfação, porque muitas vezes a pessoa briga com essa crise existencial. Assim como a cliente que eu mencionei, ela falava, eu não tenho direito de me sentir infeliz, eu sou uma ingrata, por que eu estou sentindo assim? Tem tanta gente aí que não tem o que comer, eu tenho uma vida ótima. E ela se julgava, ela não aceitava a própria crise existencial. Então, reconhecer que as crises e que esses questionamentos fazem parte do processo de autodescoberta alivia a pressão, né? Essa pressão interna, esse conflito. A pessoa muitas vezes fica se cobrando retornos rápidos, respostas concretas. E isso não existe, né? Se sentir perdido, se sentir sem rumo, sentir que fracassou, sentir que não está dando certo, é uma experiência normal. E você precisa evitar esse julgamento. Começa a criar espaço para refletir, para mergulhar dentro de você, para entender o que está acontecendo, para abrir caminhos para novas perspectivas. A terapia pode ser uma forma de você mergulhar nesse processo, porque é como se você tivesse ali já com um mapa e uma bússola para te guiar, né? Não existe fórmula mágica, mas tem caminhos para te ajudar a encontrar a saída desse labirinto, digamos assim, né? E é bem importante que você passe por esse processo com aceitação. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é autoconhecimento. É como se você estivesse explorando um território completamente desconhecido dentro de você mesmo. Isso precisa de coragem, né? Precisa encarar os monstros, a gente fala encarar as sombras, né? Se aventurar nesse mergulho interior. Eu já passei por alguns processos com clientes, assim, que recobraram forças internas que haviam esquecido que tinha, resgatar a história pessoal, como que ele deu significado para a história pessoal, para a superação da vida. E isso tudo vai valer a pena, né? Esse processo de autoconhecimento, ele é fundamental. Refletir sobre quem você é agora, quais são seus valores atuais, o que faz sentido para você neste momento. Tudo isso é importante. E a gente também aceitar que a gente muda, né? Às vezes a pessoa está numa crise existencial e fala comigo assim, Sheila, eu me tornei uma pessoa cética, eu me tornei uma pessoa fria, mas eu não era assim. E tá tudo bem, porque as experiências que a gente passa na vida vão nos moldando. E a gente precisa decidir, ó, tá, mas você quer continuar sendo cética ou você quer se abrir um pouco mais? Então a gente vai ali se moldando, né, a partir da vida que a gente quer viver. Então, se você está vivendo de acordo com o que você acredita, ou você pode viver mais alinhada com os seus princípios. Tudo isso a gente encontra dentro desse processo de autoconhecimento. O terceiro passo, lembra da cliente, a Bárbara? Ela precisou ressignificar os valores dela, entender o que realmente fazia sentido para ela, enfrentar os outros, se desafiar, lidar com críticas,
né? É como se estivesse reescrevendo a história da própria vida, porque as pessoas vão questionar, por que isso agora? Né? O que está acontecendo? Né? Você está precisando de Deus na sua vida? Então vai ter muita crítica. Mas você precisa ressignificar os valores, entender que não importa qual seja o gatilho para ativar essa crise, se foi uma perda, se foi uma coisa que você interpretou como fracasso, se foi algo que não deu certo. É importante, a gente já falou dos passos, né? Aceitar esse processo, se conhecer e também ressignificar o que viveu, com perdão, com acolhimento, entendendo o que aprendeu. Não existe fracasso, né? A gente costuma dizer que existem são aprendizados. Então, o que você aprendeu? E ao ressignificar tudo isso, a dar novas interpretações para as suas experiências, você abre caminho para redefinir um novo rumo, para recalcular a sua rota, tá? Você não precisa ficar presa ao passado. Porque tem gente que fica presa na crise existencial porque não abre mão do passado também. Fica ali remoendo com ressentimento, com mágoas. Então, essas coisas assim que te prendem ao passado vão atrasar o seu processo. Ressignifica, aprende e segue em frente, né? E por último, mas não menos importante, explorar novas possibilidades. Abraçar a incerteza. Por mais desesperador que possa parecer, nem todas as respostas vão surgir rapidamente, às vezes leva anos. A incerteza faz parte desse processo. Explore novos caminhos, assim, permita-se tentar coisa nova, sabe? Se abrir para possibilidades diferentes, redescobrir outras atividades, outros grupos, outras pessoas, outros hobbies, romper com padrões antigos de pensamento ou de hábitos, instalar novos hábitos, permitir-se, assim, explorar novos interesses, novas experiências. Tudo isso faz parte do processo de reinvenção de si mesmo. Porque dentro de uma crise existencial tem uma necessidade ali embutida de se tornar uma pessoa melhor, de progredir, de se desenvolver, né? E nesse processo, para superar a crise, você vai precisar de paciência, você vai precisar de coragem, você vai precisar de tolerância, porque pode ser uma rotina, né? Pode ser um processo desafiador passar por tudo isso. E além disso, eu falei de uma última coisa, mas aqui tem outra coisa também muito importante. Compartilhar os seus sentimentos com outras pessoas. Sejam amigos de confiança, familiares ou até profissional na terapia. A psicóloga pode te ajudar a enxergar a situação com mais objetividade, te trazer técnicas, exercícios, testes e formas de te guiar nesse processo de autoconhecimento. Entender que tem um espaço seguro para tratar esses temas, entender que tem uma forma de conversar sobre seus medos, suas angústias, seus receios, suas descobertas, num espaço seguro, sem críticas, sem julgamento. Tudo isso pode ser libertador, né? E lembre-se, você é o autor da sua própria história. Eu sei que parece clichê isso, né? Parece papo de coach. Mas é você que escreve a sua vida. É você que escolhe. Se você não escolheu aquilo que aconteceu com você, você escolhe o significado que você dá para aquilo que aconteceu com você, né? Eu mesma tive na minha vida várias situações que tinham potencial para me destruir emocionalmente, para eu nem estar aqui, né? Mas eu estou aqui porque eu escolhi dar outro significado. Eu escolhi aprender com a situação, começar de novo, me reinventar, né? E eu tô aqui também para te apoiar nessa jornada. Nunca é tarde para começar. E aí, vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido, assim, esclarecedor e inspirador para você. Compartilhe com todo mundo que você entender que pode evoluir, crescer com esse conteúdo. E me siga nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi, para ser avisado toda vez que tiver um episódio novo no ar. Um abraço para você e até o próximo podcast.